Oi pessoal, então vamos para a nossa segunda aula, tá? Agora nós vamos fazer a necessaire dália no modelo fechado. Então aqui eu tenho o molde dela, tá? Já colado. Vocês vão ver quando imprimirem que vai estar um em cada folha, tá? Eles têm indicação de cortar e de colar. A explicação tem aqui no primeiro molde, né? Na primeira parte. Então essa parte aqui nós vamos cortar uma vez no sintético, uma vez no bagum. O bagum nós vamos fazer a marcação, né, do lado de cima dele, não do lado do avesso, porque mais uma vez nós vamos precisar dessa marcação, dessa costura, desse risco, beleza? Nessa peça aqui também eu já coloquei a marcação no molde, onde fica uma altura legal para você colocar o aplique, para você fazer o bordado, 7 centímetros, assim como eu fiz na outra peça, mas tem tudo indicado aqui, tá, gente? O que eu pude colocar de informação no molde para facilitar para vocês, eu coloquei, tá? E aí a segunda parte é essa daqui, que é a aba, que é o mesmo molde da outra peça. Essa aqui também nós vamos cortar 2 vezes no bagum, sem cortar as partes aqui na lateral, né? Nós vamos deixar ele como um retângulo, tá? E também 2 vezes aqui no sintético, mas o sintético da mesma forma, né? Com a lateral tudo cortado certinho, beleza? Então 2 vezes no sintético, 2 vezes no bagum. Uma dica que eu quero dar para vocês é passar esses moldes para aquele papel mais grosso, né? Um papel que dura mais tempo e eu acho que ele facilita bastante na hora de fazer o desenho, de passar o risco, seja pro bagum, seja pro sintético, tá? Fazia muito tempo que eu não fazia uma peça usando o papel sulfite mesmo como molde e aí eu vi a diferença, tá? Então o papel é este aqui. Vende nos armarinhos mesmo, você compra ele no metro ou no quilo. Todos os meus moldes eu faço nesse papel aqui, justamente pela durabilidade e pela facilidade de fazer a risca, né, no material. Também vamos precisar, né, de 2 tiras de 2,5 por 26 centímetros para fazer esse vivo. Aqui ele já tá pronto, então eu não vou fazer nessa aula. Eu já expliquei bem certinho como é que eu fiz esse vivo encapado na primeira aula, tá? Que é bem simples de fazer, né? E o aplique também, tá? Eu vou fazer essa aplicação também. Já expliquei como é que eu faço, em qual máquina que eu faço. Então, também não vou explicar novamente nessa aula, vou tentar deixar ela um pouquinho mais curta para não ficar tão cansativo, tá bom? Mas eu não deixei de dar nenhuma informação, eu acredito, aqui para vocês. O zíper também, vamos precisar de 30 centímetros, né? Aqui tem a sobra para poder passar o cursor. E é isso, tá bom? Nós vamos começar a nossa peça, então. Primeiramente, vamos colocar o nosso aplique nessa parte da frente. Eu já fiz a marcação aqui de acordo com o molde, tá? Ali dá 8 centímetros, ou é 7 centímetros aqui, deixa eu conferir. Eu confundo porque dá uma diferença quando fazemos o zíper da outra forma, né? Com o vivo ali no acabamento, o viés no acabamento, ao invés dele rebatido. Então, esse rebatido, o outro modelo, ele é com o viés, tá? Então, deixa eu só medir aqui. No molde, ele tá com 8 centímetros, mas quando o zíper já estiver aplicado, ele vai ficar com 7 centímetros a partir do sintético, da dobra dele, tá? Então, tá aqui no molde, né, tem uma bolinha, aí vocês fazem o furinho com lápis, com uma solvela, com o que tiver. O meu eu fiz com lápis mesmo. Então, depois que eu cortei, né, eu alinhei aqui certinho e só fiz o risquinho. Novamente, nós vamos colocar a fita dupla face aqui, pra pecinha não ficar dançando
no nosso sintético para não ficar torto, né, gente? Às vezes é umas dicas tão simples, mas que facilita bastante na hora da produção. Eu vou tirar o papelzinho aqui. E aí nós vamos achar o centro dessa peça também, tá? Por mais que já tenha a marcação ali, eu acho bom, até mesmo para fazer esse vinco aqui, pra gente acertar o meio da cruzinha. Então aqui tá a minha marcação, tá? De lápis. Ela vai ficar bem no centro da minha cruz. E o vinco também bem no centro da minha cruzinha, tá? Agora eu vou conferir as medidas aqui com vocês. Aqui deu 11,5 para um lado, 11,5 para o outro, tá? Então, assim, vinco, pique, tá bom? Sempre achar o centro das peças. Isso facilita tanto e dá tanto prazer na hora que você desvira a peça, que você vê que tá tudo centralizado, que tá tudo certinho, tá? Então é um processo simples, mas que faz toda a diferença no final, tá? Então agora nós vamos costurar esse aplique, tá? Da mesma forma do outro, diminuir o tamanho do ponto. O meu eu coloquei aqui 3,5. Agora eu vou chegar a câmera mais para cá. Mais aqui, para vocês verem melhor. Eu vou desativar aqui o retrocesso. Esse retrocesso em partes muito pequenas dá a impressão que ele mastiga um pouco o material, sabe? Então, e às vezes pode sair fora também, ali da área da costura. Então eu prefiro desativar ele. Então vamos lá. Lembre-se com muita paciência, muita calma nessa hora, para ficar bem lindo depois de pronto. Porque esse aplique aqui, ele chama atenção. Eu, pelo menos, eu gosto muito dele, eu acho muito delicado. Agora a gente vai para a parte de dentro. Dar um retrocesso aqui, com os 2 pontinhos, e aí nós vamos puxar essa linha para trás, para poder queimar também. Eu sei que vai ficar no avesso, que vai ficar tampado, mas eu prefiro queimar mesmo assim. É uma garantia de que também não vai puxar o fio, né, pro outro lado, pro lado visto, e o que vai descosturar. Então a gente puxa com a agulha aqui, diminuímos o tamanho desse fiozinho. E vamos colar, perdão, vamos queimar. Pronto. E aí ficou assim.
beleza? Eu vou trocar a linha e agora nós vamos para a colocação do zíper. Eu já troquei a cor da minha linha e agora nós vamos colocar o zíper, tá? Então a linha aqui na beiradinha, um desse lado, o outro desse lado aqui. Vamos aumentar o ponto da costura. Aqui na minha máquina o máximo, né, que é 5. Destaca. Vamos para o outro lado. Cortar os fiozinhos. Agora nós vamos colocar o forro, tá? Vou mostrar aqui de pertinho pra você ver que o forro, né, tem que ficar com essa risca aqui, que é isso mesmo. Agora vamos sobrepor o nosso sintético, alinhar as laterais, prender aqui para não sair nada fora, tá bem certinho. Vamos costurar aqui, tá? Com o pé normal da máquina mesmo. O mais próximo que você conseguir chegar do zíper. Agora do outro lado, da mesma forma, bem pertinho do zíper. Opa! Viu alguma coisa aqui? E foi embaixo. Foi embaixo, deixa eu só ver aqui. Acontece, né, gente? Podia só não acontecer na hora da gravação, mas tudo bem. Aqui, vou começar de novo. Bem próximo da nossa costura. Tira os clips. Corta os fiozinhos. Agora a gente desvira a nossa peça. Agora a gente, depois de desvirar, né, vamos abrir costura. Pode abrir com a unha, ou vocês podem pegar essa parte aqui da tesoura também, para abrir a costura. Quando você abre a costura, na hora de fazer o pesponto, ele fica mais rente, tá? E eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes costurar o bagum mais para perto do zíper, sabe? Tipo assim, aqui tá bem rente, mas aqui embaixo ele tá mais pra cá, sabe? Aí fica aquele acabamento grosseiro ali. Então, o ideal é você deixar bem esticadinha as duas partes, pra mesma costura pertinho que você fizer aqui em cima, estreita, ficar estreito aqui embaixo também, tá? Então, abriu costura, conferir embaixo, tá ok? Agora a gente faz o pesponto. A mesma coisa do lado de cá. Vamos abrir aqui mais uma vez. Aqui também. Prontinho. Corta os fiozinhos.
aqui como é que ficou, né, do lado do avesso. Uma costura bem rente, tá? Vamos manter aqui do avesso. Agora a gente vai fazer aquela costura bem pertinho do risco, porém na parte de dentro, pra gente poder recortar isso daqui. Agora eu dou outro lado também. Pronto. Aqui, ó, feita essa costura. Aí, aqui pra dentro da linha, beleza? Bem pertinho. Agora nós vamos cortar essa parte aqui de fora. Então, pronto, olha só, a costura bem rente, né? O recorte bem certinho. Agora nós vamos achar o centro também dessa peça, assim como fizemos com a outra. Aqui, dá um pique aqui. A gente já aproveita e compara, né, as pontas, essas partes aqui. É, tipo essas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pertinho. Aqui, né, a de baixo tinha ficado um pouquinho maior, então eu tirei um pouquinho. Aqui tá certinho também. Então agora nós vamos passar o nosso zíper. O zíper eu passo a frente da necessaire virada pra mim, eu começo do lado direito, tá? E como eu dei a dica pra vocês no outro vídeo, eu deixo o lado direito menor do que o esquerdo. Eu acho que isso ajuda na hora de passar, porque você vai estar entrando primeiro com o puxador de um lado, né? Então ele já tá engatado ali, a chance dele sair é pouca, é menor. E aí o outro você encaixa, ele desliza assim muito facinho. Aqui, ó, deu certo de primeira já. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo? Já tá bem alinhadinho. Olha só. Aqui eu tenho que cortar um pouquinho, que o bagunço tá fora também. E agora nós vamos passar de novo para ele ficar. Então, vamos mais uma vez. Primeiro lado esquerdo, desce um pouquinho, encaixa o lado direito e empurra. Pronto. Puxar ali até o meio, conferir de novo se tá ok. Aqui tem uma outra partezinha também sobrando. Pronto. Beleza? A outra parte também, ó. Mesma coisa, tá? Esse aqui é um baguzinho que ficou sobrando.
São sobras assim, são detalhes, tá, gente? Não faz diferença. Isso aqui às vezes é no corte, na risca. Eu risco tanto com lápis como com a caneta. A caneta normalmente eu risco plástico e sintéticos e forro eu risco com lápis. O meu receio é de que a caneta espalha tinta, sabe? De repente manche um forro que é mais claro. Então eu prefiro riscar com lápis. Mas o lápis, conforme você vai usando, ele vai ficando com a ponta mais grossa. Então, às vezes, ali, um pouquinho que ele fica mais grosso, que você vai cortar, você acaba cortando um pouquinho mais grosso. Foi o que aconteceu aqui, eu acho, tá? Então, agora nós vamos prender as nossas abas, tá? Então, conforme o outro vídeo também, a gente alinha, tá? Aqui. Já fez o pique nas abas. Fiz o pique nas abas, fiz o pique aqui no bagum. Vocês podem, né, assim como eu expliquei da outra vez, fazer uma costura de segurança nesse momento ou já aplicar os dois junto, tá? Então lembra que você tem que alinhar o pique com o meio do zíper, igual tá aqui. Olha lá, meio do zíper com pique e aqui também. Beleza? E aí passa uma costura. Ó, aqui já saiu fora. Eu vou fazer uma de segurança, tá? Primeiro. Dos dois lados eu vou fazer. Eita. Desculpa, eu precisei pausar só pra colocar a bobina de novo ali embaixo. Ela enroscou de novo. Mas então vamos, né? Aqui eu fiz a costura de segurança. Agora nós vamos fazer desse lado aqui também, colocando o meio da aba com o meio do zíper. Agora a gente vem com o forro, tá? Que já tem os piques ali também. Vamos colocar ele aqui. Pronto, aqui tá certinho. Beleza? Agora um pé de máquina pra costura. De um pé de máquina 1 centímetro. Do outro lado a mesma coisa. Colocamos o pique de novo, tá? No centro do zíper. E agora mais um pé de máquina. Opa. Agora cortamos a nossa sobra de zíper dos dois lados, tiramos a linha. Agora nós vamos rebater essa aba. Ó. Faz um vinco aqui, outro vinco aqui. Peraí que tem uma linhazinha aqui, vou aproveitar para tirar. Aqui tem outra. Tirar. Rebatemos. Do outro lado, a mesma coisa. Vinca, vinca, rebate. Isso. Agora é o momento, né, novamente, de colocar a plaquinha ou a etiqueta. Como eu disse pra vocês, eu coloco onde o zíper termina. Então, o zíper termina aqui, eu vou colocar desse lado de cá. A minha plaquinha. Minha plaquinha é essa, tá? Vou abrir as garrinhas dela. Aqui. Vou colar uma fita crepe, um pedaço. A minha fica um pouco mais abaixo do centro, tá? Então, no olho, vou colocar aqui onde eu acho que fica melhor. Aí, nós vamos
né, centralizar a etiqueta. Primeiro você posiciona na altura que você prefere. Agora você vai ver a distância dela da lateral. Aqui tá tudo certo. Então agora eu vou furar com as garrinhas dela mesmo. Aqui ficou um pouquinho torto. Vou dar uma consertada. Isso. Agora nós vamos baixar as garrinhas. Beleza? Vou colocar a fita crepe em cima. Para a ponta dessas garrinhas aqui não rasgar o meu forro. Nunca aconteceu, porque eu nunca deixei de fazer isso. Quando eu tô fazendo as minhas peças, eu presto bem atenção no que poderia dar errado, no que poderia dar ruim. Então eu reforço onde eu acho que é necessário reforçar, para não ter problema. Beleza. Então agora, plaquinha colocada, vou passar aquela costura aqui em volta, tá? Para prender uma parte na outra. Dos dois lados. Agora eu vou cortar, né, o excesso do bagum dos dois lados. Então, olha só, tá? As duas abinhas já estão prontas. Essa aqui eu vou só tirar um pouquinho aqui, mas... Olha, beleza? Agora nós vamos colocar o nosso vivo encapado. Como eu disse pra vocês, eu já expliquei na outra aula, tá? É simples, mas tem uns macetinhos, tá? Eu vou só trocar o meu calcador. Vou colocar aquele que eu prefiro pra prender vivo, que é o Teflon mais estreitinho, tá? Esse aqui. Então, nós vamos começar unindo as duas pontas aqui do vivo e achar o centro dele. Achou o centro, dá um pique. Achou o centro, dá o pique, tá? Vou tirar essa sobrinha aqui também. Bem pouquinha, mas tem. Tinha. Porque já era. Agora nós vamos prender. Então, aqui, pique com pique. Beleza? Vamos começar pelo meio. Vamos até o final.
Um lado preso. Agora nós vamos fazer o outro lado, começando pelo começo do vivo, ou fim do vivo. Falei pra vocês que essa aqui eu acho que é a melhor forma dele ficar igual, né, dos dois lados. Do que você começar por uma ponta e ir até a outra. Porque o sintético, ele tem um pouco de elasticidade, né, então, às vezes ele estica mais para um lado, cede mais para o outro. E pode dar diferença se você começar pelo começo, não pelo meio. Então, pelo meio é mais certeiro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os dois acabaram, né? Onde tem que acabar. Bem certinho. Agora do outro lado, novamente da mesma forma. Achar o centro das duas peças, do vivo encapado e da aba da nécessaire. Começa pelo meio. Vem com calma por toda a voltinha. Agora vamos para o outro lado, começando na parte de cima também. Pronto. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esse lado também, ó, bateu certinho, tá? Onde tinha que bater. Tá? Agora eu vou trocar o calcador de novo, porque nós já vamos começar a fechar a peça. Vamos colocar o calcador que pra mim é de fechamento, tá? Esse daqui. Vamos, tá? Agora nós vamos precisar dos clips também. Agora, gente, nós vamos unir a aba com a base da nécessaire. Vamos começar pelo meio também, unindo o pique que nós fizemos na aba com o pique que nós fizemos nessa base aqui lá no comecinho, tá? Então, já segura. E aí, vem prendendo em toda a lateral. Nessa parte aqui, você vê que o vivo, ele ficou bem certinho, tá? Ele ficou no limite que ele tem que ficar mesmo, beleza? Em todos os cantinhos. Esse molde ficou maravilhoso. Então, agora nós vamos começar o fechamento pelo meio também, tá? Então, retira o clipe, mantém firme aqui para não sair da posição e vem costurando, vem fechando. Esse lado aqui tá preso, tá? Agora a gente vai começar o outro lado
pela parte de cima também, tá? Pra encontrar ali no meio. Tira o clipe, mantenha a mão firme em cima para ele não sair do lugar. E vem costurando pela bordinha. Mostrei pra vocês, né, na outra peça que eu fiz. Eu gosto de passar mais uma costura aqui nessa lateral. E aí essa costura agora, eu faço o possível para ela ficar mais perto do vivo, tá? Para ele ficar bem apertado ali, para ele ressaltar mais. Eu vejo essa a diferença. E quando você faz mais perto dele, parece que ele fica mais vivo. Um lado ok, vamos para o outro. Nesses dois modelos eu não coloco alça, tá? Mas se por acaso vocês quiserem colocar alça, eu vou até fazer um teste depois, tá? E aí quando eu fizer esse teste eu posto ali no Instagram. Por isso é importante vocês estarem me acompanhando, né? Qualquer dica que eu tiver eu vou estar postando ali. Mas eu acho que seria interessante agora, tá? Pra colocar alça, você poderia estar colocando ou no meio dessa costura aqui, sabe? Usar ela como meio da marcação, ou pra baixo dela. Eu acredito que uma alça aí com 17 centímetros por 2, tá? Uma alça pronta, já fechada nessa medida. Eu acho que ia ficar delicado, ia ficar bem bonitinho. Então eu vou testar uma hora, tá? Tô falando aqui porque caso você queira testar com alça, pra saber mais ou menos, né, eu acho que é uma altura que ficaria bonito. Então aqui, ó, aprendi o meio, agora eu vou prender as laterais. Eu vou tirar aqui só um pouquinho da parte azul que ficou fora do vivo, mas é bem pouquinho, tá, gente? Olha só. Tô mostrando pra não acharem que é algum erro na modelagem, tá? Porque se tem uma coisa que eu fiz bastante foi teste desse molde, tá? Já tinha feito com as minhas peças e depois que eu passei pro computador, eu fiz 2 jogos, tá bom? Pra testar, pra ficar ok. E consegui deixar o molde melhor ainda do que o que eu utilizava. Então a gente vai prender o centro dela, tá? Opa, não é prender o centro. É continuar a partir do centro. Um lado ok, agora nós vamos começar aqui nessa parte de cima de novo. Costura encontrada, vou passar mais uma aqui, agora mais perto do vivo.
Agora vamos preparar a peça para receber o viés. Vou cortar toda essa sobrinha que fica aqui, ó, tá? Deixar como limitação o vivo, né? Encapado. Ele vai ser ali o nosso limite. Um lado ok, agora o outro lado. Como já falei, a importância, né, de tirar isso daqui é que você não vai ter problema com a colocação do vivo, né? Ele vai... do vivo não, do viés, perdão. Ele vai ficar certo, tanto em cima como embaixo, né? Às vezes você tá costurando, tá, minha filha, acreditando, né, que embaixo a costura também tá saindo, e aí quando você desvira a peça, o vivo sair um pouquinho fora e a costura tá no material, e o viés tá aplicado só em cima. Tá, agora a gente vai fazer a aplicação do viés, beleza? Não errei o nome dessa vez. Não confundi. Então, olha só, o acabamento, assim como fizemos a outra. A ponta você vai dobrar, né? Você vai abraçar aqui a peça. E aí você vai fechar. Vai fechar com o outro lado. Lembra de usar sempre esse dedo aqui como apoio para ir empurrando o vivo conforme o viés, conforme você for costurando, para ficar bem certinho, né? Tanto em cima como embaixo. Chegando aqui no finalzinho, um dedo de distância mais ou menos ali do final da peça. Vou mudar de novo aqui. Ó, não sei se dá pra ver aqui, tá? Aqui, ó, um dedo de distância do final da peça com... aqui no final da peça com o final do viés que você cortou, né? Pra dar aí 1 centímetro dobrado, beleza? E aí, fecha. Dobrou, fecha. E aí, segue o bonde. Aqui, ó, uma tá ok, beleza? Depois a gente vai queimar o fiozinho, os fiozinhos. Agora, do outro lado, né? Mesmo processo. 1 centímetro dobrado para dentro e fecha. E lembrar sempre de usar, né, a força, o apoio do indicador para conseguir fechar os dois juntos, para o de baixo não ficar solto.
gente, vamos cortar aí com a distância de 1 cm, com o finalzinho da peça, dobra esse 1 cm e fecha, tá? Tá dando pra ver? Aqui ele já tá fechadinho, só esperando passar a costura final. E é isso, gente. Essa daqui praticamente terminamos. Tá? Agora vamos só queimar a linha e desvirar. Já falei isso no outro vídeo, vou falar aqui de novo. Hoje tá muito quente aqui. Então, o material ele fica até mais mole, sabe? Eu percebo muito bem a diferença, porque aqui ou tá muito frio ou tá muito quente. No frio é praticamente impossível desvirar a peça sem o auxílio do secador, tá? Marca a peça toda, enfim, é bem ruim, ou quase impossível. O cristal, quando você vira ele no frio, ele enche de ponta, mas com esse calor que tá fazendo hoje, vou desvirar essa segunda aqui sem o secador. Corta todas as pontinhas assim, bem petitiquinho. Aqui. Ali, ó, pequeno, e queima. E está pronta. Um lado, outro lado. Agora nós vamos desvirar a nossa bonitinha. Olha só, gente, esse vivo. Tá vendo? Bem certinho, bem posicionado. A altura deles também tá bem certinha. Esse lado aqui também, ó, tá bem certinho. Olha só. Beleza? Então é isso, gente. Essa aqui foi a nossa nécessaire ou farmacinha Idália, tá? O modelo fechado. Esse daqui é o modelo aberto, né? Que nós fizemos na primeira aula. Eu quero só fazer aqui junto com vocês, colocar uma tirinha aqui. Então, pessoal, deu uma pausa para poder pegar, né, as ferramentas que eu vou precisar, né? Como eu disse, eu quero mostrar para vocês como é que eu coloco a tirinha aqui. E também passou o carro do sorvete. Aí eu dei uma pausa, tá? Mas eu tenho aqui as tirinhas, tá? O tamanho delas é 13 por 2 centímetros, tá? Elas são colada e depois recortada, tá? Eu corto na base de corte, que acho que é o modo que fica mais perfeito, né? Com aquela régua acrílica maior. Então, para fazer essas duas, vai 2,5 centímetros por 26, tá? E aí você passa a cola em toda ela, dobra no meio, tá? Na largura maior, tanto que ela tem aqui a dobrinha, ó, tá vendo? Então, passou a cola, dobrou, vem com um rolinho, tá? Pra cola distribuir melhor. E aí depois você corta no tamanho, né? Vai sobrar aí meio centímetros, mas fica de folga para você deixar os dois lados bem certinho, tá? Então, eu começo passando por cima aqui na argolinha, tá? Assim, dessa forma. E aí eu venho, olha, eu deixo mais ou menos aqui 1,5 dedo, tá? Aqui, ó, 1,5 dedo mais ou menos. Aí essa parte da frente eu dobro, só que eu passo ela por baixo, assim, ó. Vou mostrar de lado pra vocês verem, tá? Então ela vai ficar assim, a parte de baixo tá lá no meio, tá vendo? O sanduichinho.
Então agora a gente faz o buraquinho. Eu uso esse furador aqui. Fura e já coloca o rebite, tá? Eu tenho esse rebitezinho aqui. Se não me engano, ele é 1.2. 1,5, alguma coisa assim. Eu sei que é um dos menorzinhos, tá? Aqui, ó. Beleza? Vou aproveitar para colocar nessa daqui também. Para já finalizar com as duas bem bonitas. Comparar aqui as medidas. Essa aqui dá para descer um pouquinho mais. Vou fazer o furinho. Peraí. Vou colocar o rebite agora também. Esse rebite que eu uso aqui é que os dois lados são com acabamento, tá? Tem um outro mais simples, que ele fica com um buraquinho. Aí eu achei esse daqui, que é acabamento dos dois lados, e aí eu acho que fica mais bonito. E aí tá aqui também o meu balancinho. Já trouxe tudo. Agora a gente vai apertar. Essa aqui tá ok. Essa aqui tá ok. Beleza, gente? E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam do passo a passo? Acharam tranquilo? Acharam complicado? Chatinho de fazer? Se vocês acharam chatinho, eu acho que é um chatinho que vale a pena insistir. Porque é muito linda, né? Vamos falar a verdade. E assim, quando vocês forem fazer, eu aconselho vocês a fazerem as duas pra oferecer as duas, né? Fica tipo um kit. Eu percebo nesses 9 anos que eu tenho de vendas pelo Instagram, de montar o kit personalizado, que as clientes gostam de combinadinhos, né? Algumas gostam de um kit maior, mais elaborado, outras com 2, 3 peças, mas ainda é um kit, né? Um conjuntinho. Então essas vocês podem fazer como sendo um kit ou um conjunto, né? De repente vai para um casal, o marido usa fechada, a esposa usa mais aberta, né? A esposa usa fechada e deixa aberta para a criança, tanto como necessaire como farmacinha. E outro detalhe importante, eu vendo essa daqui por R$85 no meu ateliê, tá? E eu fiz os cálculos para ver quanto fica de custo só de material. Então, só de material para fechada, o material fechado fica R$8,67. E o material aberto, R$9,47. Ela fica um pouquinho mais cara só por causa dessa parte aqui do vivo. Tá, do vivo, desculpa, gente. Por causa do cristal, tá bom? Então, assim, são peças que agregam valor, tá? Quando eu comecei vendendo, elas eram R$75, se não me engano. E aí eu fui ajustando, né? Conforme foi passando o tempo, conforme os próprios materiais foram aumentando de valor, né? A gente tem que repassar, né? Então, assim, por menos de R$10, você faz uma peça dessa e eu incluí a minha plaquinha, tá bom? Então tá tudo incluso, desde esse puxador com a argolinha, como a plaquinha, tá? Então, no meu ponto de vista, é uma peça que vale a pena, tá? É muito charmosinha, muito linda. Eu fico muito feliz quando as clientes me pedem dela. E fico mais feliz ainda quando vem as artesãs perguntando de quem que é o projeto, né? Então eu sempre explico que o projeto é meu. Não tinha em mente, né, de começar a dar aula, eu sempre tive vontade, mas não pensava tanto em colocar em prática, né? Porque eu tenho bastante pedido, graças a Deus, aqui no ateliê. E às vezes tem alguns momentos que dá uma baixa, às vezes está bem apurado, né? Então agora iniciando nesse novo ciclo, né, de ensinar para vocês,
eu vou me organizar para conseguir continuar atendendo as minhas clientes e vou estudar o prazo para ver de quanto em quanto tempo eu vou lançar algum projeto. Mas a maioria vão ser projetos que eu já utilizo, né, no meu ateliê, que eu já tenho testado, que eu já tenho provas de que é vendável, tá? Para não ficar fazendo peças às vezes que não saem, entende? Então eu vou mostrar para vocês as peças que realmente saem para mim, que são lucrativas, tá bom? Então mais uma vez, obrigada, tá? Por me acompanharem, por acreditar nesse projeto, tá? Eu tenho certeza que vai ser sucesso para vocês também. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem direto para mim no meu Instagram, ali no direct, que eu respondo por ali, tá? E assim, é um universo novo para mim, então pode ser que com o tempo eu comece a ter outros canais de atendimento, de resposta, para poder estar ajudando vocês, tá bom? Com relação a qualquer dúvida. Mas é isso, gente. Agradeço de coração, tá? Para você que ficou aqui até o final, que assistiu as 2 aulas. E do lado de cá eu tô torcendo para vocês venderem tão bem quanto eu vendo dela aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez e até a próxima!